como sempre, temos uma separação dos Mugiwaras no começo de um novo arco, de uma nova ilha, com uma grande revelação sendo mostrada e um dos personagens mais curiosos de toda a série finalmente aparecendo. Nós vamos começar a nova ilha com tudo para termos muitas revelações sobre tudo que envolve o fator de linhagem, ou seja, essas novas armas do governo mundial como os serafins, ou seja, as Akumas no Mi, como elas funcionam, qual o mecanismo, talvez até mesmo como elas foram criadas. E além disso, temos um pequeno detalhe sobre a quinta marcha de Luffy que pode ter sido revelado. Então, vamos falar tudo sobre o capítulo 1061 de One Piece, que acabou saindo mais cedo do que o esperado. E aí nós entendemos tudo quando vemos que a capa é de, na verdade, dois personagens sendo libertados. Yonji e Niji finalmente reconheceram a sua própria liberdade e conseguiram fugir de Whole Cake com a ajuda de Caesar. E o mais interessante aqui é que temos alguns integrantes dos Mads. Não que os filhos da Germa sejam dos Mads, porém são filhos de alguém que é diretamente ligado com esse grupo anteriormente. E junto com isso nós temos o Caesar, que era o mais próximo de se tornar o Vegapunk, ou pelo menos de tentar. E curiosamente, nesse capítulo veremos muito sobre o Vegapunk. Então vamos já ir para o capítulo em si. Primeiro, nós vemos o Luffy ajudando a Bonnie a sair do lugar que ela estava e vemos aquela forma criança. E aí muita gente, até eu, achei que aquela poderia ser a forma original da Bonnie, já que ela estava na água e tudo mais. Porém, isso muda um pouco quando a gente vê ela entrando na água novamente com o Jinbe por conta do que estava acontecendo e vemos a forma um pouco maior dela sendo mostrada, pelo menos a roupa, né? Enfim, a gente vê o que está acontecendo e por que exatamente aquilo estava acontecendo com ela. O seu navio foi engolido e a gente vê a aparência de um grande tubarão de metal com seus olhos brilhando e indo morder o Sunny. Vemos então esse tubarão de metal emergir e tentar morder o Sunny, que conseguiu sair por pouco. E quando vemos esse tubarão de metal, a gente já começa a entender muitas coisas. Estamos numa ilha de gelo e, como eu falei no meu último vídeo, que acabou sendo muito parecido com o que acontece nesse capítulo, a gente ia ter uma ilha relacionada com o Vegapunk. Todas as vezes que a gente tem essas ilhas de gelo, elas são um pouquinho relacionadas com o Vegapunk. A gente viu a ilha de Punk Hazard, a gente viu a ilha do Frank no Time Skip, e novamente numa ilha de gelo a gente viu o tubarão com o seu lado ali, né, escrito UNK, que obviamente quando a gente vê o tubarão, né, inteiro, a gente vê que é Punk. Ali é Vegapunk no total. Ou seja, é uma ilha que estava sendo protegida pela marinha, que tem a Sword, como eu falei tudo no vídeo passado, né? A Sword estava ali, a gente viu o Smoker e a Tashig numa ilha de gelo, e logo essa ilha de gelo aparece, mostrando que é essa ilha e também é protegida não só pela Sword, porém também com o Vegapunk. Quando vemos o que aconteceu e como será o pouso, digamos assim, do Sunny, a gente vê o Jinbe agindo e mostrando por que ele foi escolhido para entrar no bando. Agindo como um grande tritão, ele entra na água para salvar o Luffy e o Chopper. E vemos todo aquele companheirismo rolando de novo entre os Chapéus de Palha, coisa que a gente não via faz tempo, e depois de enfrentar algo tão grande no mar, sendo que eles poderiam facilmente lidar com isso, mas eu acho que foi mais para a gente ter uma apresentação mais sólida do que viria mais para frente. Vemos o Frank mostrando um pouco mais do que o Sunny é capaz, e eu acho que isso vai revelar um pouco sobre o que vai acontecer com o Sunny no futuro. Afinal, o progresso do Sunny até se tornar o navio que viajou pelo mundo inteiro tem que acontecer, e com isso a gente tem que ver ele sendo capaz de lidar com todas as situações possíveis. E com a tecnologia não só de Frank, mas talvez com um aprendizado maior sobre o que o Vegapunk é capaz de fazer, talvez a gente tenha uma melhora grande do Sunny nesse arco. Vemos então a capacidade desse tubarão de metal utilizando de tudo que foi criado nele para atirar mísseis na direção do Sunny, e acaba girando e tornando tudo aquilo num grande efeito bola de neve. A gente vê o Sunny virando, todo o navio
virando literalmente de cabeça para baixo, a Robin, o Brook, tudo entrando dentro da água. Enquanto isso, a gente vê também o que o Jinbei está fazendo, tentando salvar Luffy e Chopper. Ele nada na velocidade de um tritão e consegue resolver toda aquela situação. Porém, o tubarão continua o seu ataque para com os chapéus de palha. Quando ele consegue finalmente voltar para o ar com o Luffy, o Chopper e a Bonnie, eles dão uma pequena respirada, pois o tubarão atirou de novo. E aí nós vemos toda aquela situação se desenrolando para que possamos ver uma apresentação. A gente vê o detalhe no rosto do tubarão, pois o Sunny está de cabeça para baixo, afundado, e seria um fatídico final pro navio dos chapéus de palha. Obviamente aqui dá uma sensação de que o Oda meio que setou tudo isso para acontecer desse jeito, né? Afinal era só ou o Sandy ou o Zoro agir. Por mais que fosse debaixo d'água, eu acho que eles teriam a capacidade de acabar com um tubarão que está mirando somente no navio. E a gente entende que ele simplesmente está mirando no navio. E vemos todos eles afundando, enquanto aparece um grande mecha que possui, né, do lado o Vega Force 1 e o número 12 nos seus braços. A gente vai discutir um pouco sobre isso porque é bastante interessante. Mas isso mais pra frente, quando aparecer a personagem, né, mais importante do capítulo. A gente vê que dá só um soco e é destruído, e parece até um grande upgrade do que é esse o Battlefront novo atual, e até mesmo o Shogun. Não só a diferença provável de tamanho, mas de capacidade de estar dentro da água e se movimentar um pouco mais livremente e conseguir destruir todo aquele tubarão com um só soco mostra que esse Vega Force 1 é realmente muito forte. Além disso, vemos o 03 na nadadeira do tubarão, mostrando que talvez aquela teria sido a terceira tentativa de fazer um tubarão que funcionasse das maneiras com a qual quem criou queria que funcionasse. Porém, obviamente, falhou, tanto que vemos ele sendo destruído. E nisso vemos Zoro, Brook, o Sop, todos eles afogando e... um pouquinho frustrante, né? A tripulação de um Yonko. As coisas aconteceram meio rápido demais, né? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais bem trabalhado, mas obviamente é mais pela apresentação do personagem do que para tentar mostrar as capacidades dos chapéus de palha. Porque obviamente era só literalmente o Sanji dar um chute ali. Eu sei que talvez não seja tão forte quanto esse Vega Force 1, mas seria o suficiente para pelo menos dar uma quebrada no tubarão, né? Não é como se eles fossem fracos. Então, e também não é como se esse tubarão fosse um serafim. Então há muita diferença aí que eu acho que foi meio desrespeitada nesse capítulo. Mas não tem problema. Novamente foi uma situação muito incomum, né? A gente vai aceitar isso, não é como se fosse acabar o mundo por conta disso. Cortamos então para a base naval da Marinha G14 com algumas novidades, algumas coisas interessantes, né? A gente vê Smoker Itachi, como eu falei anteriormente, mostrando e estando ali ao lado com as crianças, tomando um remédio para provavelmente solucionar aqueles problemas. E já cortamos também para a Doll, a vice-almirante, aparecendo ali com um design um pouco diferente do que a gente está acostumado e mostrando que o Helmeppo está muito preocupado com o seu amigo, e não só ele, como os outros marinheiros também. Afinal, o herói Kobe do acidente de Rockport foi capturado pelo Barba Negra e provavelmente vai ser feito de refém para alguma ambição um pouco maior do pirata mais perigoso de One Piece, digamos assim. Aquele que realmente quer passar por cima de todos para concluir os seus objetivos. Os pedidos desesperados de Helmeppo para que Kobe seja salvado, enviem um serafim, qualquer coisa para ajudar o meu companheiro. E aquilo ali era meio sem noção. Por mais que seriam serafins e seria teoricamente a melhor opção que eles tinham de poder bélico para lidar com Barba Negra, ainda é o Barba Negra na sua própria ilha, né? Na Ilha Pirata. Como que eles vão invadir a ilha
sendo que seria desrespeitar o território de um Yonko, e ainda mais do Barba Negra, que é alguém muito perigoso. Seria como uma colmeia de piratas, e mesmo os serafins sendo fortes do jeito que são, tendo a capacidade do jeito que tem, ainda assim é o Barba Negra, né? Então a gente tem que aceitar um pouco que ele é um dos Yonko, né? Um dos mais fortes, inclusive, e tem potencial para se tornar o mais próximo de que era o Rox. Isso é complicado, essa situação toda. O que vai acontecer com o nosso menino Colby? E aí vemos um tal de Prince Groose, um membro da Marinha e da SWORD, que apareceu anteriormente em algumas histórias de capa, nada de muito fora do comum assim que ele possa ter feito para estar sendo dito aqui, mas é interessante ele aparecendo, sendo mostrado, não só ele como os outros membros ali, que pelo menos dão um pouco de sensação sobre o que realmente é a SWORD. Ainda assim, nenhum pedido vai ser acatado e novamente teremos o desespero de Helmeppo para salvar o Colby, durando por tanto tempo que seja necessário, pois é impossível invadir a ilha de Hachinosu. A gente vendo logo após isso tudo o Luffy esquecendo quem era a Bonnie, né? Afinal, depois de tanto tempo sem ver ela, não só o Luffy esqueceu, né? Talvez as pessoas também. Novamente ela aparece em One Piece para provavelmente ter um papel muito importante. E é curioso como o Oda sempre dá algumas coisas interessantes sobre ela, né, nos arcos que ela aparece, obviamente, mesmo não sendo tão forte, enfim. Ela primeiro aparece como uma pirata que tem um conhecimento muito grande, sabe de toda a situação dos Tenryubito, salva o Zoro mesmo não tendo a necessidade de fazer, e logo depois ela aparece com toda aquela relação que ela tem com o Kuma e tentando salvar ele de um jeito ou de outro. Como eu disse no meu último vídeo, ela estaria aí para falar com o Vegapunk e descobrir o que aconteceu com o Kuma, como resolver e tudo mais, e de fato isso estava correto. 2 anos após Sabaody, eles se reencontram e a gente vê ela falando o que todo Supernova hoje fala pro Luffy: nós ainda somos inimigos, sim, todo mundo sabe, mas vocês não vão lutar com o Luffy porque, primeiro que não teria graça, né, seria só uma. Então, ela entendendo essa situação, ainda agradece o fato do Luffy ter salvo ela ali naquela situação toda. Não exatamente o Luffy, mas o guerreiro do mar, o Jinbe. Vemos o Luffy se divertindo com toda aquela situação e o Chopper balançando a cabeça, até um pouco fofinho e um pouco engraçado de se ver. E aí ela questionando: você é realmente um imperador? Você é realmente um Yonko? Né? Porque afinal o Luffy se tornou Yonko sendo alguém mais divertido na maioria do tempo do que alguém sério. Porém, os momentos em que ele está sério, ele realmente está sério. E aí é quando se deve se preocupar. Ela aproveita para fazer um questionamento muito importante que eu acho que deve ser o foco de algumas atenções aqui, que é sobre o porquê que o pôster dele está com o cabelo branco, o que aconteceu, né? Afinal, eles fizeram um grande estardalhaço sobre essa situação e teoricamente não era para ser feito. E a gente descobre e vê até o Luffy fazendo uma pose com um desenho como se ele estivesse na Quinta Marcha, como se ele tivesse um pouco da liberdade que a Quinta Marcha proporciona a ele. E ele diz que aquilo é quando ele está no momento em que ele é mais livre, que ele tem mais liberdade. E eu acho que esse é o ponto, e eu tenho até um pensamento que agora ele consegue alcançar essa Quinta Marcha com uma facilidade, porque ele entende como funciona o poder dele. Porém, isso pode não ser como funciona, afinal a gente sabe o que precisou acontecer para ele ativar esse poder a primeira vez. E como alguém que não viu o Luffy se transformando e lutando naquela forma, não entende como e o que aquilo quer dizer. Aqui vemos também um momento de confiança do Luffy nos seus companheiros, que eles vão saber, eles vão conseguir se virar independente do que aconteça. Talvez o Sunny não conseguisse se virar, mas todo mundo talvez saísse vivo de fato. E também temos mais uma pessoa reagindo ao fato do Cavaleiro do Mar estar junto com eles. A gente vê então o objetivo da Bonnie, além de comer, né, afinal, ela tem que fazer jus ao
a alcunha que ela possui, ela também está lá para encontrar o Vegapunk. E aí a gente descobre que a gente está na ilha Egghead. E aqui vamos a muitas especulações, isso é muito interessante, pois essa ilha está em 500 anos no futuro. Algo muito incomum e diferente. A tecnologia em One Piece é muito diferente da vida real, né? As coisas vão e caminham de formas diferentes. A gente tem ciborgues, pessoas sendo robôs e algo que é muito cyberpunk, né, na vida, porém outras coisas são muito mais levadas a eras antigas, ou a própria navegação. Então há uma mistura da navegação com o cyberpunk que torna tudo uma grande loucura. Então essa ilha estar 500 anos no futuro pode nos mostrar algumas coisas sobre a inteligência do Vegapunk e as capacidades dele. Tanto que ele conseguiu transformar seres crianças, né, em ciborgues e posteriormente em serafins. E a Ilha do Governo Mundial possui ninguém mais, ninguém menos do que o Laboratório de Pesquisas de Dr. Vegapunk. E quando ela fala isso, vemos um grande Vegaforce 1 com o número 12 estampado no lado, né, segurando o Sunny como se fosse algo simples, como se fosse um pequeno bebezinho. E a gente vê o Frank ficando surpreso, né? Incrível aquela coisa que estava na minha frente, um grande ciborgue, um grande artifício da tecnologia para lutar, que é algo incrível. Além da reação dos outros chapéus de palha. E do Caribou também, né? Vamos falar isso aqui, né? Que ele não é um chapéu de palha ainda, né? Porque do jeito que tá, ele vai ser. E aqui tem muita coisa interessante para ser discutida. Primeiro, essa pessoa que aparece, ela possui uma aparência um pouco curiosa e procurando um pouco, né, alguém acabou descobrindo que ela parece uma pessoa chamada Amelia Earhart, a primeira mulher que conseguiu voar através do Oceano Atlântico. Alguém está saindo daquele grande Vegaforce e a gente descobre posteriormente que aquele pode ser chamado, ou aquela pode ser chamada de Dr. Vegapunk. Sim, foi isso que está na tradução. Não me pergunte por quê. A gente vê ela questionando o porquê daquele tubarão não obedecer às ordens e continuar tentando comer navios ao invés de, enfim, fazer o que supostamente foi ordenado a fazer. E isso tem um detalhe interessante, né? Para uma pessoa que possui tantos feitos grandes em One Piece, Vegapunk não conseguir fazer um tubarão agir como ordenado, eu acho um pouco surpreendente, né? Principalmente por tudo que fez com Kuma, né? Até pelas próprias Akumas no Mi que são ingeridas por objetos. Então tem alguns detalhes aí que vão ter que ser discutidos para entender a verdadeira essência do Vegapunk. Ela cita o desejo do animal continuar sendo o seu principal e por isso supostamente comeu o navio, tentou comer ao menos. Mas eu acho que há muito espaço para conversar aqui sobre essa situação, porque comer o navio assim, falou que que pode ter sido um erro na programação, que errou nisso e aí por isso vai ter que ser destruído. Enfim, eu acho que ali rola um problema, porque eu acho que o Vegapunk não teria errado desse jeito. Principalmente porque não parece ser o primeiro Tutuba que é errado, já que ela diz que a vontade do animal continua sendo, e aparece até o 3 ali. Mas a gente vai conversar sobre isso. Com uma cara feliz e uma animação bastante diferente, a gente vê ela se chamando de Vegapunk e falando sobre toda aquela situação. No seu traje, a gente vê algumas coisas interessantes e que eu quero discutir aqui. Primeiro, está escrito Punk 02, né? Não exatamente Punk, tá? Pan, né? Faltou o K aparecer, mas é lógico que a gente chegue no 02 e sendo Punk por conta de toda a criação do homem Vegapunk, ou da mulher Vegapunk. Enfim, aqui eu acho que possui algumas hipóteses, algumas coisas que devem ser discutidas para entender se essa é ou não a verdadeira Vegapunk. A gente sempre teve ele sendo tratado, sim,
como um velho, como se fosse alguém um pouco mais idoso e não uma criança quase, o que faz e pode dar a entender que esse 02 não é o verdadeiro Vegapunk. E as opções aqui são bem pequenas, mas que podem nos levar numa conclusão correta. Primeiro, o 02 pode indicar que é a filha do Vegapunk, ou né, uma criação do Vegapunk que possui a inteligência dele, uma das poucas, né, já que tem a 01, né? Teoricamente, pode ser que o 01 seja também, não exatamente o Vegapunk, mas o primeiro que carregou a essência e a consciência, a inteligência, enfim. Tanto isso eu falo por conta dos irmãos do Sandy. Todos eles possuem números no seu traje, na sua roupa, que dizem qual que é cada um. E a gente vê, por exemplo, o Ichiji com o número 1, e não necessariamente ele é o início daquilo tudo. Então, esse Vegapunk, ou Punk 02, pode significar que é um filho do Vegapunk, uma filha que possui tanta consciência, tanta inteligência quanto o verdadeiro. Outra coisa interessante é que, como está em um traje essa pessoa, isso pode significar que há alguma alteração no fator de linhagem. Talvez esse de fato seja o verdadeiro Vegapunk e que acabou sendo alterado por alguns motivos. Como a gente sabe, todos os Mads mexiam bastante com o fator de linhagem, e isso sendo feito, a gente podia ter pessoas com os corpos sendo completamente alterados. Então o Vegapunk pode ter mantido toda a sua inteligência, toda a sua consciência, até o seu verdadeiro ser em um traje às vezes, e conseguido passar para um outro corpo. É uma ideia ainda um pouco abstrata, mas dá para pensar isso, afinal é o homem mais inteligente de One Piece, ou a mulher mais inteligente de One Piece, né? Crendo que esse não é o verdadeiro Vegapunk. Enfim, e eu ainda posso acrescentar que na jaqueta que ela está usando por cima, além do traje que está escrito Punk 02, a gente vê um número no braço que pode, atenção, pode significar 66. Não dá para ver exatamente o número, porém, se realmente for um 66, a gente pode entender que é a tecnologia da Germa 66. E se realmente for isso, a gente pode entender que o Vegapunk sabe todo aquele esquema de clonagem, ele entende isso completamente do fator de linhagem, e ele pode fazer não só os clones que o Jude fazia, mas também consegue fazer como se fossem vários irmãos do Sandy. E assim ele chegou no resultado do Serafim. Mas é uma conversa um pouco mais longe pra gente tentar entender. Outra coisa que eu acho que vale ser citada é que Vega Force 1 é o que ela estava utilizando e o número 12 estava do lado. O que eu acho que isso quer dizer? Que Vega Force 1 é o primeiro esquadrão de robôs que o Vegapunk possui e criou, e o número 12 é que aquele ali é o 12º modelo. Talvez tenham tido anteriores que eram fracassos e acabaram sendo jogados fora. Isso é muito baseado no que o Frank fez anteriormente, né? Tanto que a gente sabe que o corpo do Frank se alterou ao longo do tempo, além dele ter criado vários modos para destruir, né, navios e tal, tudo mais, vários navios para destruir, e todos eles eram chamados de Battle Frank. E aí depois ele passou aquilo para o próprio corpo, sendo o atual o Battle Frank 36. Curiosamente, o 36 e o BF do Frank ficam na mesma posição que ficou o 12 do Vega Force 1. Então eu acho que significa o esquadrão e depois o número, o modelo do Cyborg. E tirando a opção de ser uma filha biológica do Vegapunk, tirando a opção de ser o próprio Vegapunk ou de ser a própria consciência, essas três opções são as mais fortes, eu acho. Eu acho que a gente pode falar sobre uma última, que é a possibilidade do Vegapunk ter utilizado a tecnologia da Germa para fazer robôs, né, que possuem a inteligência dele, trabalhem para ele e que acabam sendo Vegapunks também, né? E aí isso daria a entender porque esse 66, porque seria uma clonagem de seres exatamente com a mesma inteligência que ele, mas não sejam ele de verdade, ou ela. Enfim, não dá pra saber se é um homem, se é uma mulher.
só para dar a entender mais ou menos o que o mangá já mostrou pra gente e quem realmente pode ser essa pessoa. Eu acho que isso já foi tudo explicado o suficiente sobre esse capítulo. Tem bastante coisa a ser revelada. Infelizmente, semana que vem não teremos capítulo e não poderemos discutir mais sobre ou não o Vegapunk. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Dizem aí na sua opinião se é ou não o verdadeiro Vegapunk, a verdadeira Vegapunk, se é a consciência, se é outra pessoa, se é um clone, se é a filha, enfim, vamos debater aí nos comentários, sempre com respeito. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like também, que me ajuda demais, e se inscreve aí no canal. Valeu, falou, fui!